O que eu vou falar aqui hoje, você pode ter ouvido já, mas eu acredito que isso é a coisa mais importante da minha vida e da sua vida. Ok. Se você compreender isso, o seu futuro está garantido. Aleluia. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo. Quantos gostariam de ter um futuro abençoado, ungido, cheio de realizações de Deus? Quantos que daqui talvez 5, 10, 3 anos querem estar sendo poderosamente usados por Deus? Quantos realmente têm esse desejo? Talvez você estará numa nação específica, ou aqui no Brasil mesmo, ou em várias nações, como é o meu caso, e de muitos outros. Hoje nós vivemos numa época moderna. Antigamente Deus precisava enviar um missionário e ele tinha que ficar naquela nação. Hoje ele pode ir em várias nações. Você pode ir ao Japão. Com 2 dias você está no Japão. Antigamente gastava talvez 8 meses de navio para chegar no Japão. Hoje você vai em 2 dias. Com 11 horas você está pousando na Alemanha. Com 11 horas de voo você está pousando na Alemanha. Um missionário pode ir na Alemanha, ficar lá 1 semana e voltar. Antigamente talvez fosse 6 meses de navio. Eu não sei quanto tempo exato durava a viagem. Você pode imaginar um missionário brasileiro saindo daqui indo para a Índia de navio? Então nós vivemos uma época moderna onde o Evangelho, o avanço do Evangelho deveria ser mais rápido. E é mais rápido, mas hoje, assim como o Evangelho avança rápido, todas as outras coisas também avançam rápido. A idolatria, as falsas religiões, todas elas têm a mesma tecnologia que nós temos e avançam na mesma proporção. Mas talvez daqui a 1 ano Deus já esteja usando você, talvez daqui a 6 meses. Mas eu garanto uma coisa para todos vocês, olhem para mim. Eu garanto, Deus tem 3 tipos de vontade: perfeita, agradável e boa. Nós temos 3 chances de acertar: na vontade agradável, na vontade boa, na vontade perfeita. Mas muitos também, aí mesmo assim, ainda podem errar e não acertar nenhuma vontade. Eu garanto a vocês, Deus amanhã poderá estar usando você poderosamente, mas tudo isso vai depender do que você faz hoje. A maioria de vocês estão deixando a vida passar diante dos seus olhos e não estão fazendo nada consciente. Às vezes faz uma coisa ou outra inconsciente, mas hoje eu quero chamar você para um culto racional. Eu quero te chamar para algo bem racional. Nesse dia que se chama hoje, eu quero dizer para você, aqui é o lugar de semear para colher no futuro. Muitas pessoas pensam que simplesmente no futuro tudo vai dar certo. Olhe para o seu passado e vê se tudo deu certo hoje. O Filho de Deus, ele não pode viver de maneira inconsequente e sem consequência. Se você quer ser um servo do Senhor, a primeira coisa que você tem que deixar para trás é a inconsequência, é o auê,
A vida com Deus não é um mover, não é um auê, não é um oba-oba. A vida com Deus é algo bem sério. Você só colhe o que você planta. A Bíblia diz que Deus retribui a cada um de acordo com as suas obras. Então, se você é um investidor inteligente, você tem que saber o que você quer colher daqui a um ano. Então você tem que plantar hoje. Se você não plantar, não vai colher. Se você espera receber glória de Deus amanhã, você tem que dar glória a Deus hoje. Se você quer ser uma pessoa cheia da presença de Deus amanhã, você precisa dar a Ele a sua presença hoje, lá no seu quarto, você e Deus. Algumas pessoas pensam que simplesmente um dia vai dar um estalo assim, de repente eles vão se tornar um verdadeiro ensinador da Bíblia, mas não leem a Bíblia. Isso não é inteligente. É a mesma coisa de você querer ser um administrador de empresas sem entrar na faculdade. Você pode até com o tempo aprender a fazer, mas você vai sofrer coisas desnecessárias. Você poderia ter passado pelo processo correto. Amém? Quantas pessoas chegam para mim dizendo assim: eu estou sofrendo tanto no meu ministério, como se Deus fosse um carrasco, como se Deus fosse o culpado. Ele gosta de pegar as pessoas assim pela cabeça e começa a torcer e a moer as pessoas. Não, Deus é um Pai amoroso, só que Ele se move através de princípios. Você precisa acessar os princípios da palavra de Deus para colher os benefícios. A palavra de Deus diz que Deus exaltou a sua palavra, o seu nome acima de tudo, até mesmo acima do amor dele por nós. Ele me ama, mas se eu não ando de acordo com os seus mandamentos, compreende? Agora, os anos passaram, Deus deu leis ao povo de Israel, até que Deus chegou à conclusão que o povo é ignorante. Nós somos ignorantes. Nós não conseguimos, o nosso coração é mau, a nossa tendência é sempre fazer as coisas erradas. Aí então, Jesus fez uma nova aliança conosco, está lá em Hebreus capítulo 8, verso 8. Ele então decidiu colocar a instrução dele dentro de nós. Ele pegou um chip com todas as informações que ele precisa e instalou dentro do nosso coração. Mas mesmo assim, a maioria de nós não paramos para escutar nem o nosso próprio coração. Tem crente que o coração dele está dizendo: não vá, cara, e ele está rindo: não, Deus está me mandando, sai para lá, diabo. Ele não consegue ouvir nem o próprio coração. Amém? Hebreus capítulo 3, no versículo 1. A partir do versículo 12, diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Diga assim: o tempo que se chama hoje. O tempo de Deus tem um nome. É hoje. Olha, Deus, ele não muda o seu passado. Você parou para pensar nisso? Deus não muda o passado de ninguém. Mas ele muda você em relação ao seu passado. Ele te perdoa. Amém? Quem matou alguém no passado, aquela pessoa morreu, mas ela pode ser perdoada por Deus relativo àquele passado. O tempo
de Deus se chama hoje. Hoje, aqui, agora, nesse momento, nós estamos construindo algo que vai refletir no nosso futuro. Nós estamos semeando algo aqui nessa escola. Você está semeando algo nessa escola. No futuro isso vai nascer. Você já parou para pensar que a cada momento acontece alguma coisa com você? E o jeito que você reage a esse acontecimento, você está semeando algo para o seu futuro. Tudo o que você planta, nasce. Tudo vai nascer. Se você xingar alguém, isso vai nascer amanhã. Se você desfazer de alguém, isso vai nascer amanhã. Se você honrar alguém, isso vai nascer amanhã. Se você pegar e doar alguma coisa para alguém, isso vai nascer amanhã. Cada momento da sua vida, você não pode deixar passar batido. Mesmo que o seu coração não compreende, a Bíblia diz que você tem que ser quente ou frio. Você pode dizer sim ou não, mas não fique assim, eu não sei. Você precisa se posicionar, a vida passa diante de você. Você tem que tomar uma posição hoje, você tem que tomar uma posição. Você precisa analisar a sua vida, meu irmão, minha irmã, e tomar uma posição. Qual é a tua postura hoje em relação a Deus? Tem que ser quente ou frio. Não pode ser morno, não pode ir empurrando a vida com a barriga. Essa manhã ela não vai voltar nunca mais. Hoje é um bom dia para Deus guiar a nossa vida, não é verdade? Hoje é um excelente dia para sermos guiados pelo Espírito de Deus. Ele colocou a lei de instrução dentro de mim, dentro de você. Mas muitos de nós pensamos que Deus, Ele simplesmente vai nos seguir. Você chega na sua casa lá, se esparrama no sofá, fica lá vendo televisão e tal. Deus está ali com você, você está salvo, glória a Deus, bendito seja Deus. Mas existe mais. Houve um homem chamado Smith Wigglesworth. Era um homem, ele causou um revivamento na sua época, e contam que ele andava pela rua lendo a sua Bíblia, ia no mercado comprar as coisas, ele ia assim, lendo a sua Bíblia. Pode imaginar uma coisa dessa, lá na sua rua, alguém passando em frente à sua casa, na sua rua, lendo a Bíblia, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais. Opa! E um dia, esse homem estava passando por uma rua, lendo a sua Biblinha, e vinha um moço a cavalo. Ele parou em frente àquele cavalo, e o camarada olhou para ele e falou com o cara: deixa eu ver sua língua. Ele pegou a língua dele e puxou para fora. E diz assim: esta língua vai falar para multidões. E puxou para fora e o cara... Eu falei: essa língua vai falar para multidões. E soltou a língua. O Espírito de Deus veio sobre aquele cavaleiro e se tornou um grande pregador. Era um homem inusitado, porque ele vivia consumido pela direção momentânea de Deus. Digo, o tempo de Deus se chama hoje. Todo o seu futuro está sendo decidido aqui. É claro que você ainda vai colher muitas coisas que você plantou ontem, antes de ontem, mês passado, ano passado. Mas se você começar a entender isso agora e começar a plantar só uma boa semente, a plantação antiga vai nascendo e vai morrendo, e só fica uma plantação maravilhosa. A boa semente é a palavra de Deus. Deus não tem poder com o seu passado, nem você tem, mas o seu futuro. A gente coloca o futuro assim, o futuro está nas mãos de Deus, e está a nível de conhecimento.
Eu até acho que o tempo de Deus se chama hoje porque Deus, na sua onisciência, Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Né? Então Ele diz assim: hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Relaxa. Está sentindo que Deus está te dirigindo para uma situação? Relaxa. Porque Deus conhece o seu futuro. Deixa que Ele te conduza, né, por um caminho certo. Obrigado, querido. Vamos continuar aqui a ler o texto. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje, diga hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Você sabe que muitos ministérios começam, não é por causa da direção de Deus, não, é por causa de uma incapacidade do indivíduo de se submeter a outro. Sabia disso? Porque Deus está me falando, ninguém me compreende, eu saio e abro o meu negócio ali. Isso é pecado. Por causa de um pecado, ele vai e abre lá uma portinha, começa a pregar, e aí tudo começa a dar errado. Ele vai se frustrando, e vai ficando endurecido. E quantas centenas de pessoas nós encontramos? Eu encontro pelas nações missionários que estão lá mortos. A pregação deles não passa da letra. Estão ali, muitos estão lá trabalhando, fazendo limpeza nas casas. E eu fico olhando para ele e falei: eu tenho certeza que não foi para isso que Deus chamou essa pessoa. Nós não podemos nos deixar trair. Situações vêm até nós para que nós tomemos decisões, e cada uma delas é um plantio. E ali você tem que ser frio ou quente. Tem que ser um sim ou um não. Compreende? O tempo de Deus se chama hoje. Novamente está escorrendo aqui. Está quebrada a garrafa. Se puder secar novamente aqui, eu agradeço. Não sejamos endurecidos pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, diga hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Porque fé não é sentimento, fé é posicionamento, é atitude. Incredulidade não é assim, tipo, não vou obedecer a Deus. Incredulidade, se fé é posicionamento, a incredulidade é falta de posicionamento. Compreende isso? Tem gente que pensa assim, acorda mal, tem dia que a gente não acorda legal, a nossa alma está confusa, e a gente pensa que perdeu a fé. Não. Se Deus falar com você, dá um passo para frente, não importa o que você está sentindo, se você der o passo para frente, você creu. E se você não deu o passo para frente, você não creu. É a atitude. O que você pensa que Abraão sentia quando ele subiu o monte para sacrificar Isaac? O que determinou a fé de Abraão não eram os sentimentos de Abraão, foi a atitude de Abraão. A Bíblia diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Imagina o coração de um pai subir numa montanha para matar o seu filho. Estava chorando por dentro, mas cada passo que ele dava para aquela montanha acima, ele estava dizendo: Deus, eu creio em Ti. Se eu matá-lo, o Senhor ressuscitará. Eu creio em Ti, eu vou lá e eu vou fazer. Isso é fé.
Agora ele poderia ter andado na direção contrária, isso seria incredulidade. O povo de Israel, quando chegou pronto para entrar na terra prometida, eles arrumaram a comissão para voltar para o Egito, queriam andar na direção contrária. Isso é incredulidade, por isso morreram no deserto. Diga, fé é posicionamento e não sentimento. Note aí no seu caderninho. Vai acontecer tempos na sua vida que você não será o melhor tempo para tomar uma decisão. Porque nós somos humanos, nós temos momentos de confusão na nossa alma. Mas nesse momento, quando Deus te falar, ande. Ande. O tempo de Deus se chama hoje. E você pode notar lá no versículo 13 de Hebreus 3, que apesar de estar no meio da frase, hoje está com H maiúsculo. O tempo de Deus se chama hoje. Está falando de uma personalidade. Se chama hoje. O seu futuro, ele vai ser A, B ou C, depende do que você faz hoje. Isso é verdade. Isso é a verdade. Você não consegue ir ao banco e resgatar o investimento que você não fez. Muitas pessoas estão querendo resgatar algo de Deus que não plantaram. Estão querendo que Deus retribua aquilo que não plantaram. A Bíblia diz que Deus retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. Compreende? Eu posso estar olhando para grandes homens e mulheres de Deus aqui nessa manhã. Mas você precisa parar de perder tempo. Você precisa aprender a remir o tempo, a economizar o tempo. Ele diz assim, porque nós temos que procurar remir o tempo, porque os dias são maus. E ele ainda explica, nós temos que conhecer a vontade do Senhor. Não é interessante isso? Que Paulo estava bem centrado, diz assim, economize o seu tempo, procure saber qual é a vontade de Deus. O meu desespero é que eu já estou com 40 anos, querido. Mas às vezes eu encontro pessoas de 70 anos que elas estão pensando que vão viver eternamente, estão desperdiçando a vida delas, ao invés de se dedicar ao Senhor. Hoje, diga hoje, se eu ouvir a voz do Senhor, eu não vou endurecer o meu coração, eu não vou ser incrédulo, eu não vou ser apático, eu vou me posicionar. Fale sério com Deus, diga, Deus, pode falar comigo, pode falar comigo. Muitas vezes Deus não fala com a gente porque Ele sabe que nós não vamos fazer nada. Para Deus falar com um homem de Deus, Deus precisa saber que esse homem vai tomar uma posição. Eu lembro de uma vez que eu estava em casa, era 3 horas da manhã, e eu tive um sonho, e no meu sonho, um discípulo nosso, Márcio, ele estava brigando com a sua esposa por causa de uma dívida, e no meio do meu sonho entrou a sogra dele e se juntou com a filha, e aquela confusão foi crescendo, e ali acabou o casamento dele. E eu acordei perturbado com aquele sonho e comecei a orar. Eu não sabia da sua dívida, eu não sabia nada, eu tive aquele sonho, eu comecei a orar e Deus falou comigo, você vai orar apenas? Eu
falei, mas Deus, o que eu faço? Eu comecei ali a me comunicar com o Espírito Santo. Foi uma experiência tremenda, porque havia momentos que eu pensava que era coisa da minha cabeça, que eu estava falando para mim mesmo. Mas eu resolvi ir dando os passos que aquela voz dizia. Eu falei, Senhor, o que eu posso fazer? O Senhor falou, 3 horas da manhã. Minha esposa é testemunha disso. Ele levanta e vai resolver o problema dele. Ele morava a 2 quilômetros, eu não tinha carro, era 3 horas da manhã. Eu levantei, vesti a minha roupa. E eu falei, Deus, mas quanto é a dívida dele? Aí Deus me falou um valor que eu não possuía, era um valor alto. Aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Deus me falou, mas a igreja tem. Irmãos, eu levantei 3 da manhã, vesti a minha roupa e saí daquela rua, andei 2 quilômetros, fui até a casa do tesoureiro. Cheguei na casa do tesoureiro, era 4 da manhã, acordei ele. Falei, eu preciso de todo o dinheiro da igreja. Dei a ele o valor exato. Ele contou o dinheiro, faltou uma quantia, Deus me lembrou que eu tinha ganhado uma oferta, a oferta estava no meu bolso, era exatamente. Aí juntamos com aquele dinheiro. O tesoureiro da igreja, até hoje, ele não me perdoa. Por isso, ele não compreendeu nada. Mas eu falei com tanta autoridade para ele que ele, assim, naquele momento do choque, ele me deu o dinheiro. E eu peguei aquele dinheiro e fui para a casa do Márcio. Isso já era umas 5 horas da manhã. Eu cheguei na casa do Márcio, 5h20 da manhã. Bati a campainha, o Márcio chegou meio assim, o que foi? Ele falou assim, você tem uma dívida? Perguntei a ele. Ele falou, tenho. Falei, de tantos R$1.000? Está aqui o dinheiro para você pagar a sua dívida. A sua família está salva. Ele assentou no chão e começou a chorar. Foi tremendo. Eu ganhei mais do que o Márcio naquela madrugada. Eu voltei para casa assim, eu devo ter passado aquele dia acordado e quase a outra noite assim, extasiado com a glória de Deus. Hoje o Márcio, que ainda é meu discípulo, trabalha comigo na igreja, na sala de adoração. A família dele está restaurada. A esposa dele é a segunda secretária da igreja. Os filhos dele estão lá na igreja. A família está restaurada. É tremendo. É muito tremendo. Não tem dinheiro que paga isso. Você tem o privilégio de ser usado por Deus. De ouvir a Deus e fazer, se posicionar. Eu lembro de uma vez que eu estava subindo para o monte todo dia, orando de 8 a meio-dia, almoçava lá no monte mesmo, que eu levava a comida, e orava de 1 da tarde às 6, em volta de uma pedra. Bem aqui perto, se vocês quiserem, eu levo vocês lá. Tem um fundo em volta da pedra, que fui eu que fiz. Daí hoje, você chega num congresso, a pessoa diz assim, olha por mim para eu ser usado como você. E eu pergunto, será que ela vai ser usada se ela não passar pelo mesmo processo? Será que é possível alguém colher sem plantar? Compreende isso? É possível. Tudo tem um preço. Eu sei que hoje no Brasil é comum, as pessoas pegam as letras, assim, as frases de efeito que são cantadas, né? Amado da minha alma, a paixão da minha vida, e constrói uma música, vai lá no estúdio, grava e diz assim, eu estou no avivamento, né? Eu estou que estou. Mas quando eu gravei aquele CD, Presença da Glória, eu estava no 18º dia de jejum, sem nada comer. Eu perdi a minha vesícula por causa daquele jejum. Uma pessoa pode construir uma música igual, mas não pode ser igual a mim. Entendeu? Vai te custar um preço. Você tem que estar disposto a se posicionar.
disse jejum, eu fui jejuando, ele nunca falava para de jejuar. Ele foi sustentando, chegamos a 21 dias. Você entende? Você, viu, boiadeiro? Você tem que construir um futuro em Deus, você. O Benihim fala uma coisa que eu gosto muito. Primeiro passo para ser usado, para mover na unção de Deus, é respeitar a unção. Primeiro passo para respeitar a unção é não querer ser como outra pessoa. É saber que Deus colocou algo sobre a sua vida. E você começa a cavar e a plantar, e a semear, a regar, a cuidar, né? Até aquilo nascer. Deus vai falar com vocês. Pelo menos 60% dos que aqui estão vão ouvir a voz de Deus. Agora, quando ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Eu fui para aquele monte 60 dias. Um dia eu estava subindo para aquele monte. E o Senhor falou comigo: desce, vai à rua tal. Era a rua Pirajuí, número 124. Lá tem uma mulher que se chama tal, e ela está orando, ela está com esse e esse problema. E na época também eu não tinha nenhum sustento financeiro, e Deus falou, e eu dei ordem a ela para te sustentar. Ela vai te dar uma oferta. Eu falei, esse negócio está ficando bom. Foi o meu primeiro pagamento que eu recebi de Deus. Porque é comum dar alguma coisa aos profetas quando eles são profetas, né? Eu cheguei lá, bati campainha e falei, oi dona, a senhora é a fulana de tal? Sou. Pois é, a sua vida está assim, assado. Ela começou a chorar, ajoelhou ali, orei por ela. Então ela falou, essa noite eu tive um sonho, que você vinha aqui e me falava tudo isso, e eu então te dava uma oferta, está aqui. Ah, mas aconteceu de uma hora para outra? Não, isso foi depois de 60 dias de oração. Um monte. Entendeu, queridos? Diga assim, hoje é o dia de plantar. Diga, hoje é o dia de plantar. Hoje é o dia de plantar. O bom agricultor, ele não pensa na colheita, ele pensa no plantio. Ele colhe, mas já vai separando as boas sementes, pensando na próxima colheita. Hoje é dia de plantar. Hoje é dia de plantar. Digo, o tempo de Deus. Digo, o tempo de Deus se chama hoje. Aleluia. Eu fico pensando o que Deus pode fazer através da sua vida. Vem cá. Oh, Deus. Quero que o obreiro me ajude aqui, por favor. Ricardo, por favor. O que Deus precisa mais do que você? Ele não precisa que você seja rica, não precisa que você seja instruída, mas ele precisa que você seja obediente. Porque fé e obediência é a mesma coisa. Desde o início alguma coisa está acontecendo dentro de você. Eu posso perceber isso. E sabe de uma coisa? Isso é uma semente muito boa.
Você é uma semente muito boa. Por causa de alguma coisa que a gente faz, os céus se movem e no futuro a gente acaba colhendo. E eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Deus não precisa de mais nada além de você. Ele diz: filha minha, dá-me teu coração. É disso que Ele precisa, de você. Diga hoje: se eu ouvir a voz do Senhor meu Deus, eu não vou endurecer o meu coração, eu vou obedecer, Senhor. A partir de hoje, quando você lê o livro de Provérbios, você vai notar que a maior parte do livro de Provérbios fala a respeito de sementeira e ceifa. A humildade precede a honra. Para você ser honrado amanhã, você tem que ser humilde hoje. Se você quer ser arruinado amanhã, seja soberbo hoje. E novamente falando sobre obediência, Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte. Ninguém humilhou Jesus. Existe diferença entre humilhação e melindre. Melindre é aquele sentimento mesquinho que nós sentimos quando alguém não faz o que nós queremos. Humilhação é quando nós obedecemos. Isso é humilhação. E aquele que se humilha será exaltado. Aquele que obedece será exaltado. Você planta obediência, você colhe exaltação no futuro. Você pensa que você é o rei da cocada? Amanhã você será o servo do rei da cocada. No meio de vós, o maior será aquele que serve. Oh Espírito Santo. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Você tem que entender que quando Enoque foi trasladado, o pai dele era vivo. O avô, o bisavô, os filhos deles eram vivos. Nenhum deles foi trasladado, somente Enoque. Porque ele andou com Deus. E o bom é que você já sabe andar. Andar é dar passos. Enoque deu passos com Deus. Eu posso imaginar cada passo que ele dava e dizia: oh, glorificado seja o nome do Senhor, bendito seja a sua glória. Eu te amo, ó Deus, força minha, tu és a minha direção. Ele deu passos com Deus. Andar é dar passos. Deus vai falar com você. Isso não vai ter nenhum valor se você não der passos de acordo com aquilo que Deus falar. Não vai valer de nada. Tem gente que chega assim: ah, porque Deus me falou e eu tive um sonho. Isso para mim, queridos, isso valoriza a Deus. Você pergunta: o que você fez com isso? O que você fez com isso? Você fez alguma coisa além do sonho, além do discurso? Eu estava agora em São Paulo, numa conferência, e um pregador subiu lá na plataforma e pregou a mensagem dizendo assim: vocês têm que sair das quatro paredes. Depois da mensagem eu chamei ele e falei: vem cá, querido, quem foi que Deus chamou para dirigir o povo? Não fomos nós?
O que nós estamos fazendo aqui? O povo só está aqui porque nós estamos aqui. Se nós estivéssemos lá fora das quatro paredes, lá estaria o povo. Nós precisamos de fazer alguma coisa. A mensagem que Deus deu para ele foi genuína, mas Deus quer a atitude dele, não a pregação. Compreende isso? Deus vai falar com você. Mas se ele for falando e você for endurecendo o coração, a Bíblia diz que a gente morre no deserto. A Bíblia chama isso de provocação. O dia da provocação é o dia que Deus fala e a gente não age. Conforme você leu lá em Hebreus, é o dia da provocação. Mas se você obedece, você entra no descanso de Deus. Se você obedece, você vai entrar no descanso de Deus. Eu conheço uma igreja no norte da Itália. É uma pastora que era uma freira. O Espírito Santo foi dirigindo ela até que ela teve que deixar de ser uma freira e ser uma pastora. Deus usa quem Ele quer. Nós achamos que Deus só usa batista, presbiteriano, metodista. Ele usa quem obedece a Ele. Né? Hoje ela é pastora, tem uma das maiores igrejas do norte da Itália. E um dia Deus veio para ela e falou assim: olha, eu quero que você abra um bar, é um pub lá, né? Ela sabia que isso ia causar escândalo em muita gente. Sabe o que ela fez? Ela foi para a zona boêmia de Milão e abriu um boteco, um bar. E eu estive lá no bar. E ali vai chegando os pessoal que da noite para prostituir, aquela coisa toda, entram para o bar, lota o bar, daí a pouco começa o período de louvor. Eu estive lá no bar. Chama As Ovelhas o bar, Le Pecore. Sabe de uma coisa? A igreja dela está crescendo. Porque ela obedeceu a Deus. Está crescendo num lugar onde igreja nenhuma cresce. Mas aquele que obedece ao Senhor colhe os seus frutos. Vocês um dia ainda vão ter a oportunidade de conhecê-la, a pastora Roselena. Uma mulher respeitada. Uma mulher que já chegou a orar pelo primeiro-ministro da Itália. Por quê? Por causa da obediência. Amém, queridos? Em setembro do ano passado, nós fomos em Teresina, do Piauí, fazer um evento. Eu havia tido um sonho e Deus estava me mandando ir em Teresina fazer um evento. Eu tive aquele sonho, foi nítido. Eu disse: vou fazer. Deus me mandou, eu vou fazer. No programa de TV, eu comentei assim que eu havia tido um sonho, Deus havia me mandado a Teresina. Pois bem, um dia antes do programa, um homem comprou um receptor de sinal de antena parabólica lá de Teresina. E conseguiu posicionar e capturou o sinal da televisão e me ouviu contando aquele testemunho. No outro dia, a mulher do governador me ligou. Aquele homem era cunhado da esposa do governador. Era casado com a irmã da esposa. A mulher do governador pessoalmente me ligou e falou assim: é verdade que Deus te mandou aqui em Teresina? Eu falei: é verdade. Ela falou: pois venha, nós vamos abrir todas as portas para você. A primeira viagem que eu fui lá, eu estava procurando um salão de hotel para fazer a reunião com os pastores. O governador chegou para mim e falou assim: pode fazer lá no salão do palácio. Eu fiz, os pastores entravam assim, sem entender o que estava acontecendo. A segunda reunião eu fiz no salão nobre do palácio. Só que como era época de política, os pastores pensaram que era um comício, porque o governo se abriu totalmente. E aí começaram a exortar as suas igrejas para não ir no evento, porque eles são totalmente políticos.
A igreja está uma vergonha nessa área. E eu pensei, na hora que eu entendi a tramóia pastoral, eu falei assim, meu Deus, não vai ninguém para aquele estádio. Então o governador me deu o estádio, me deu toda a estrutura para poder fazer o evento, porque Deus havia mandado. Governador do PT, não é crente, viu gente? Aí nós fomos para aquele estádio, eu falei, meu Deus, não vai vir ninguém aqui, porque eu entendi, era época de políticos, pastores, tudo travando. Quando eu cheguei na porta do estádio, fui vendo aqueles ônibus velhinho, lotado de ônibus, tudo velhinho, o povo veio das roças. Aquele povo simples de chinelo de dedo, tinha por volta de 20 a 25 mil pessoas lá. Nós ganhamos muitas almas para Jesus. Deus fez milagres maravilhosos. Pra você ter ideia, choveu só dentro do estádio. Quando eu falava assim a mensagem, eu pregava a mensagem que Deus mandou pregar lá, caiu uma chuva e o povo começava a glorificar a Deus. Daí a chuva parava, porque eu tinha pedido a Deus um sinal no céu. Eu falei, Deus, mas chuva é uma coisa que acontece. Eu falei, se é o Senhor, eu vou pregar de novo a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa. Aí eu pregava, chovia de novo. E eu falei, Deus, só mais uma vez, só para saber se é o Senhor mesmo. Preguei de novo, choveu de novo. Quando nós saímos lá fora do estádio, não tinha caído uma gota de água lá fora do estádio, só dentro. Aí começou a vir os testemunhos, e realmente era visível. Quando começava a chover, as pessoas começavam a cair no poder de Deus lá no meio do gramado. Aí nós fomos jantar na casa do governador, e a mulher dele falou assim, eu estou ficando doida ou só choveu dentro do estádio? Porque eu tinha prometido que eu não ia compartilhar com ninguém isso, porque se era de Deus, outras pessoas tinham percebido. Aí eu me alegrei no Senhor. Chamei o governador. Eu falei assim, qual a maior necessidade do seu estado? Ele falou, é dinheiro. Se o governo não liberar a verba para o estado, nós vamos entrar num colapso. E então eu disse para ele, se o presidente Lula não te ligar pessoalmente e não liberar todo o dinheiro que você precisa, Deus não me falou e não me enviou nesse lugar. E vim embora. Passou um mês, me ligam no gabinete do governador. O presidente Lula, pessoalmente, convidou o governador ao Palácio do Planalto e liberou todo o dinheiro que precisava. Há 2 semanas atrás, me ligaram de novo. Pastor Cirilo, o governador, quer fazer uma grande festa assim para Deus do estado inteiro e mandou te chamar dia 8 de dezembro. Falei, pode dizer que eu vou. Ou seja, Deus mandou. Eu tenho certeza que Deus mandou. Amém? Deus mandou fazer. Diga obediência. Diga obediência. Amém, queridos? Diga hoje, se eu ouvir a voz do Senhor, eu não vou endurecer o meu coração, eu não vou provocar o Senhor, eu vou obedecer o Senhor. Diga, Senhor, eu vou te obedecer, eu vou te obedecer, eu vou te obedecer. Aleluia. Você tem a oportunidade de plantar obediência. Deus tem um plano para você. Jeremias 29:11. Plano de paz, prosperidade, plano de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Saireis em paz e em paz sereis guiados. Então, quando eu encontro pelas nações aquele missionário ali, meu Deus, eu sei que alguma coisa ele deixou de plantar. E não vai ter nada que eu faça ali que vai resolver o problema dele. Eu sei que Deus tem um chamado para cada um de nós. Porque todo mundo que nasce de novo, Deus coloca um chamado dentro.
Mas nós precisamos aprender a ouvir, diga ouvir e obedecer. Tem um missionário amigo meu, ele está em Okinawa, no Japão. Sabe o que ele está fazendo lá? Ele está carregando uma cruz de madeira. Porque ele está simplesmente numa vila do interior, onde o evangelho não entra, não consegue pregar para as pessoas. Ele falou: Deus, tu me mandaste para cá, o que eu vou fazer? Deus falou: faça uma grande cruz, coloca nas costas e começa a arrastar pela rua. Agora eu quero que você imagine que o Japão é um país moderno, tá? E de repente as pessoas de Okinawa, aquela pequena cidade, têm que conviver, né? Tem que conviver com aquele missionário, a sua esposa e suas 2 filhas adolescentes andando pela rua e ele carregando aquela cruz. Ninguém escuta ele, mas estão tendo que vê-lo. Talvez ele morra fazendo isso. Mas um dia um grande avivamento vai surgir por causa disso. Absurdo fazer uma coisa dessa numa época tão moderna. Mas ele está fazendo. E você pagaria esse mico? Você pagaria esse mico? Lembro um dia que nós estávamos na África do Sul, né? Eu e o Ricardo, no meio de uma praça cheia de terra. E aí chegou a notícia que a gente não ia poder pregar. Deu uma confusão lá com a polícia e não ia pregar. E aí eu e o Ricardo fomos para o meio da praça e o Ricardo começou a pregar em inglês. Pregando e pregando, e o jeitão dele, nações, não sei o quê. Nações. Daí a pouco veio um cidadão, uns quase 2 metros de altura, brancão, e falou, com uma cédula, não sei quanto era, porque ele não me deu nada do dinheiro, uma nota de $20, e falou assim: vocês são pregadores? Uma oferta para você, no meio da praça. Aquilo era uma coisa profética, só que ele não me deu nada do dinheiro. Disse que Deus tinha honrado só a ele. Eu estava lá com ele. Em compensação, Deus curou mais enfermos através da minha vida do que da dele, viu? Naquele dia, naquela tenda, todos os enfermos foram curados num só momento. Pessoa que tinha sofrido derrame voltou a mexer na hora. Eram demônios que estavam ali. Aleluia. Deus anota essas coisas, irmão. Me deve $10. Melhor você me dar hoje para resolver esse negócio. Nós agimos, tem que agir. Quando Deus dá uma direção, tem que agir. Diga assim: se eu ouvir a tua voz, Senhor, eu não vou endurecer o meu coração. Se Deus já te falou no passado e você foi duro e desobediente, eu quero liberar um perdão sobre sua vida nessa manhã, sobre as nossas vidas, que haja perdão agora. Vamos pedir uma nova chance para o Espírito Santo. Fale com ele: Espírito Santo, me dá mais uma chance de te obedecer. Me dá mais uma chance de te obedecer, Senhor. Às vezes Deus já te mandou pregar para alguém, assim, até mesmo para seus pais.
para o seu vizinho, para alguém dentro do ônibus, na escola, no trabalho, e você não obedeceu, então aquilo vai matando, vai endurecendo o coração por causa do pecado, que a desobediência é pecado. Mas agora está sendo liberado o perdão. Como eu disse, Deus não pode mudar o passado, mas Ele pode mudar você relativo ao seu passado. Seja perdoado nessa manhã, em nome de Jesus. Seja perdoado. Nós recebemos o perdão e pedimos uma nova chance para Deus, para obedecer a sua vontade. Você não tem que ser um pastor se Deus não te mandar ser. Não tente andar nos seus caminhos. Talvez Deus te separou para ser um grande empresário, para sustentar a obra dele. De repente Ele te separou para ser um profeta nas nações. De repente também o seu lance não é as nações. De repente o seu lance é fazer assistência social. Oh Deus! Madre Teresa de Calcutá movimentou mais dinheiro do que a ONU. Porque Deus levantou aquela freira para ajudar aqueles favelados da Índia. Você pode dizer, ela era católica, eu não estou nem aí para você. Deus usa quem Ele quer. Deus pode usar o Mel Gibson para fazer um filme sobre Jesus, a Madre Teresa para poder dar comida a quem tem fome, e pode usar você também. Largue a sua religião e fique só com o Espírito Santo. Deus está procurando instrumentos, pessoas que podem ouvir a sua voz, pessoas que podem ouvir a sua voz. Oh Deus, Espírito Santo, Tu estás aqui. Tu estás aqui, Espírito Santo. Se falaram para você que a sua religião é suficiente, não é, querido, não é. A sua suficiência se chama Deus, se chama Espírito Santo. Ou é ouvir e obedecer a sua voz. Estivemos na Itália no ano passado e eu falava, Deus, o Senhor me mandou aqui, mas é tão difícil. Eu gostaria tanto de fazer algo ao ar livre aqui, é tão difícil. Chegamos em Milão e um castelo que nunca foi aberto para nenhum evento havia sido aberto para as igrejas fazerem o culto ao ar livre. E falaram, já que vocês estão aqui, vocês vão abrir o evento. Eu falei, oh Deus. Aí eu fiquei olhando para tudo aquilo, sonho de 7.000 euros ao dia, tudo aquilo que Deus preparou para a gente, por causa da obediência. Nós fomos lá, nós estávamos lá, esse é o ponto. Jamais teria acontecido se não estivéssemos lá. Obedecemos. Estávamos lá, todos nós, prontos, no mesmo lugar. Oh, vamos obedecer, ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer ao Senhor. Qual é o seu chamado? Seu chamado é o chamado à obediência. É o que Deus mandar. Sabe aquela pessoa que faz tudo? Tem empresa, tem aqueles funcionários que faz tudo que o chefe manda. Esse é o seu chamado. Esse é o seu chamado. Hoje, todas as alianças que Deus fez no passado, elas estão valendo hoje. Deus fez aliança com Adão. Depois Deus fez aliança com Noé. Ele não desfez aliança com Adão.
Noé viveu, mas Noé teve que aprender a viver na sua dispensação, no seu tempo. Ele não podia... O alicerce da vida dele estava em todas as alianças de Deus, mas o momento da vida dele era aquele que Deus havia falado com ele, no tempo dele. Depois Deus fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, sem desfazer as antigas. Houve um tempo em que Deus para Jacó era o Deus do seu pai, mas depois Deus passou a ser o Deus de Jacó, porque Deus falou com Jacó. Depois Deus nos fez a nova aliança através de Jesus Cristo, e ela está valendo, mas daí Deus nos enviou o Espírito Santo, e esse é o tempo. Nós vivemos na dispensação do Espírito Santo, que foi enviado para estar com você, para te guiar a toda a verdade. Tem dúvida? Pergunte a Ele. Qualquer dúvida, Ele está tão perto de você. Pergunte: Espírito Santo. Espírito Santo. A maioria de nós não compreendemos isso, que nesse momento Jesus está nos céus aguardando, porque Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Ele cumpriu a sua aliança, sentou-se à destra de Deus nos céus, e agora Ele está esperando. Assim como a aliança de Jacó, de Isaac e de Abraão estão lá depositadas, esperando agora que esse tempo se cumpra. E aí agora nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Muitas pessoas não se comunicam com Ele. Muitos querem acessar: Jesus, me ajuda aqui. Jesus fala: não, eu já fiz, agora estou esperando. Agora tem alguém aí trabalhando. Conversa com Ele, conversa com o Espírito Santo, peça direção para Ele. Nós vivemos na dispensação do Espírito Santo. Ele está com você. Se você perguntar hoje ao Espírito Santo o que Ele quer que você faça, Ele vai te responder. Esse é o nosso tempo, é o nosso hoje, é a vida no Espírito. Consegue compreender isso? Relacionar-se diretamente com o Espírito Santo não desfaz o sacrifício de Cristo. Ele é o alicerce para esse relacionamento. Mas você precisa aprender a conversar com o Espírito Santo para plantar as sementes do seu futuro. Diga: hoje. O tempo se chama hoje. E hoje nós vivemos a dispensação do Espírito de Deus. Ele está bem aqui, perto de mim. Jesus está sentado à direita de Deus nos céus, aguardando que todos os inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Mas o Espírito Santo não está aguardando. Ele está trabalhando. Ele está bem aqui trabalhando. Diga: esse é o meu tempo. É o tempo do Espírito. Você sabe por que Enoque foi trasladado? Porque ele avançou no tempo e viveu esse tempo. Abraão, quando foi sacrificar Isaac, ele avançou o tempo e viveu a dispensação do sacrifício de Cristo. E conseguiu a redenção. Isso foi imputado para a justiça. Agora, se nós não conseguimos avançar no tempo, vamos pelo menos viver esse tempo com o Espírito Santo. Essa dispensação do Espírito Santo. Você é indesculpável. O Espírito Santo está aqui para te guiar a toda a verdade. Eu sou indesculpável, porque é só perguntar para a pessoa certa. Você já teve a oportunidade de ir numa repartição pública e ir para o guichê errado? E a pessoa tenta fazer algo por você, mas você está no guichê errado. Mas quando você vai no guichê certo, tudo dá certo. Tem um guichê escrito assim: o Espírito Santo de Deus. Vai até lá, pergunte àquele camarada que está lá atrás do vidro: Espírito Santo, o que queres que eu faça? Ele vai dizer isso, isso e aquilo. E você faz. E à medida que a sua obediência for crescendo, a sua fé vai crescendo.
Deus vai te levantando. Amém? Amém? Vamos ficar todos de pé. Quero chamar aqui à frente aqueles que desejam receber uma oração. Eu quero que Deus ele abra os seus olhos. Eu trouxe algo aqui para mostrar para vocês. Em 1980, uma mulher obedeceu o Senhor e deu um presente para mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para você, Antônio, pela passagem do seu aniversário, o livro mais precioso, a Bíblia, minha primeira Bíblia de verdade. Aqui começou a minha conversão, por causa da obediência dessa mulher. Muitas pessoas já foram salvas. Ela podia ter falado: não, eu não vou dar essa Bíblia, não. Mas ela preferiu obedecer a Deus. Eu tive muitas circunstâncias que me levaram a conhecer a Cristo, mas essa foi a primeira Bíblia que eu li quase toda. Rejane, o nome dela. Bendito seja Deus por essa mulher. Você vai ser um instrumento na vida de outra pessoa. Eu sei que vai. Eu sei que você vai. Eu sei que o Espírito Santo vai poder contar com você. Eu sei que vai. Ele pode contar comigo. E eu sei que ele vai poder contar com você também. Feche os seus olhos. Eu quero assim que Deus ele nos ministre nessa manhã uma unção de sensibilidade, de discernimento da sua voz, de obediência pronta. Não estou falando de grandes coisas, de conquistar uma nação. Eu estou falando de obedecer uma coisa pequena, às vezes de dar uma roupa para alguém, de dar comida, de falar uma palavra. Eu conheço um homem que ele era viciado em cocaína. Ele era diretor de uma grande multinacional, da GE. E ele era um homem muito promíscuo, mulherengo. E ele conseguia tudo que ele queria. Um dia ele chegou lá no Vitória do Espírito Santo e ele queria se prostituir com a secretária. E ele falou assim: hoje à noite você vai para a boate comigo. E ela falou assim: eu não vou. E ele pegou ela para o bar e disse assim: por que não? Ela diz assim: porque eu sou uma crente em Jesus Cristo. E quando você entrou ali, Deus mandou te dizer que Ele te ama. E aquele homem poderoso caiu ali de joelho e começou a chorar na frente daquela secretária. E hoje ele é um pastor. Porque uma mocinha. E ele gritou para ela: você pode perder o seu emprego. E ela disse: mas eu não posso perder o meu Senhor. E era uma moça presbiteriana. Você poderia até dizer que eles não são tão avivados, mas ela obedeceu a Deus. Sabe, o maior avivamento é o avivamento da obediência. Tem gente que fala língua e tudo mais, mas é igual um cavalo, uma mula, só vai se for machucado. Não, Deus, dá-nos um coração sensível nessa manhã. Dá-nos um coração sensível. Sensível à tua voz. Espírito Santo, nós vivemos no seu tempo. E eu te peço que toque essas pessoas aqui. Toque com teu poder agora o coração, a alma, o corpo. Espírito Santo, nós estamos vivendo no seu tempo. Jesus, nós te agradecemos pelo sacrifício da cruz. Te agradecemos por ter enviado o Espírito Santo para nós. Nós estamos aqui com Ele.
Espírito Santo, eu peço que toque agora. Toque fundo, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, Senhor. Toca-nos. Toca-nos. Toca-nos, Senhor. Abra-se para Deus. Toca-nos, Senhor. Toca-nos. Eu quero ser conhecido pela obediência. Eu quero ser conhecido pela obediência a Ti, Jesus. Receba nessa manhã. Receba nessa manhã uma unção nova. A unção de Jesus, que foi obediente até a morte. Mesmo que isso te custe a vida. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Espírito Santo, marca, toca. Toca, Senhor. 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 Obediência quero e não sacrifício, diz o Senhor. Obediência quero e não sacrifício, diz o Senhor. Obediência eu quero. Eu quero obediência, o Senhor diz. Eu quero obediência, diz o Senhor. Dá-nos mais uma chance, Deus. Dá-nos mais uma chance, Deus. Dá-nos mais uma chance, Deus. Espírito Santo. Espírito Santo, dá-nos mais uma chance, Deus. Dá-nos mais uma chance, Deus. Sabe aquele embaixador que agrada o seu rei, que obedece o seu rei, que volta de uma missão e o rei diz assim: vem cá, meu querido, conta pra mim. Como foi? Você fez exatamente como o Senhor mandou, meu rei. Obrigado pela missão. Eu sei que dentro de você está claro o que Deus te mandou fazer. Está claro, apenas faça. Não importa se é bonito, se não é, se aparece ou não aparece. Faça o que Ele mandou. Não importa se as pessoas te julguem bem ou mal. Não importa. Não importa. Importa se o seu rei está feliz. Aleluia. Se o Espírito Santo está feliz. Eu quero que saibam que assim como é possível entristecer o Espírito Santo, é possível também alegrá-lo. E Ele se alegra na obediência. Ele se alegra na obediência. Hoje, se ouvides a voz do Senhor,
Não endureça o vosso coração. Não endureça. Talvez o caminho para ir a uma nação seja ir pedir perdão para aquela colega de escola. Simplesmente obedeça ao Espírito Santo, passo a passo. Ande com Deus. Ande com Deus. Não importa se as pessoas acham que você é soberbo, se você é obediente, se você é humilde. Tua vontade, ó Deus. Fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Não fale assim, Espírito Santo. Aprenda a falar esse nome, Espírito Santo. Tu estás aqui. Tu és aquele que fala comigo. E eu confio em Ti. Espírito Santo, fala comigo. Aprenda a falar essa palavra, Espírito Santo. Eu estou vivendo no Teu tempo. Estou dormindo no Teu quarto. Fala comigo. Aprenda a falar o nome dele. Espírito Santo. Espírito Santo. Aprenda a ficar. Aprenda a passar tempo com Ele. Aprenda a abrir a sua boca com doçura e falar, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, poupa em mim a tua vontade. Diga, Espírito Santo, coloque em mim a tua vontade. Fale mais uma vez, Espírito Santo. Isso, aprenda a conversar com Ele. Aprenda a conversar com o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo. Aprenda a conversar com o Espírito Santo. Aprenda a conversar com Ele. Espírito Santo. Você está vivendo no tempo do Espírito. Ele foi derramado sobre toda a carne. Ele foi derramado sobre toda a carne. Abra sua boca e diga, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu amo a tua direção.